sou a Lucena Vieira, sou baiana, nasci na cidade de Feira de Santana, Bahia. A minha família tem origem baiana, no interior da Bahia. Tenho 18 irmãos e eu sou a do meio por aí. Em todo o tempo eu sempre morei já morei em 2 casas, na verdade. Uma que era no interior, onde nascemos, onde eu nasci, e a outra, né, num bairro mais urbano, né? No caso, o bairro Sítio Novo, em Feira de Santana, Bahia. Era uma casa pequena, com 4 cômodos, que teria que suportar obrigatoriamente 18 pessoas, né? E teria que se virar todo mundo por ali mesmo. O que eu mais gostava de fazer quando criança, a criança eu sempre defendo que a criança brinque, né? E eu sempre brinquei. Eu sempre gostei de brincar. Brincava com os cachorros, brincava de barro, de fazer panelinha de barro, brincava na chuva, correndo na chuva. Coisa de criança mesmo, que faz bem para a criança, né? Brincar. Minhas profissões foi despertada logo cedo. A partir dos 6 anos já queria fazer alguma coisa. Eu sempre gostei do trabalho voluntário, né? Eu queria sempre estar trabalhando, ajudando as pessoas, de alguma forma. Então eu pegava a vassoura e ia varrer a frente da porta, sempre que tinha algum lixo, eu ia recolher esse lixo. Não importa de onde veio, eu queria recolher esse lixo. Eu queria ser professora, queria ser jornalista, queria ser cantora. É tanto que lá em casa não tinha guarda-roupas. Minha mãe guardava nossas roupas em uma caixa de papelão. Então, quando ela saía para trabalhar, nós tirávamos essas roupas. A gente fazia uns furos nas caixas de som. E daí, meus irmãos ficavam na frente dançando e eu dentro da caixa cantando, dizendo que eu seria o rádio e que meus irmãos estavam dançando a música que estava tocando no rádio. A juventude, eu sempre falo que é muito difícil ser adolescente, né, no mundo, né? O adolescente ele não tem uma direção assim própria, né? Ele sempre busca uma coisa que alguém está fazendo para se guiar. No meu caso, eu sempre sabia o que eu queria. Foi difícil, assim, porque meus pais não poderiam me dar as coisas que eu precisava e eu tive que, desde cedo, me virar trabalhando. Então, como a gente sempre trabalhou viajando em cidades da Bahia mesmo, no geral, eu sempre lutei para ter minhas coisas trabalhando, né? Então, a minha juventude foi trabalhando. Quando a gente é adolescente, como eu falei antes, a gente tem sempre vontade em crescer, em aprender, em buscar coisas que venham para acrescentar a nossa vida, né? E eu tive muita vontade de buscar isso. E aí eu vim para São Paulo, né? Porque eu precisava buscar alguma coisa. Aí eu vim para trabalhar em São Paulo. Vim com a minha prima, morei aqui, fiz um curso de cabeleireira, no qual eu trabalho. E é isso. A minha viagem para a Bahia, da Bahia para São Paulo, para aqui no caso, foi numa excursão, uma excursão que iria para o Paraguai. E a gente, como não tinha condições de pagar a passagem assim convencional mesmo, pelo valor, a gente conversou com eles e eles fizeram um valor para que viéssemos de lá 16 pessoas nesse ônibus, entre crianças e adultos. E daí nós viemos direto para São Paulo. E daí começou a minha trajetória aqui em São Paulo. Então, menina, é um pouquinho complicado, né? Porque na Bahia, 30 graus. São Paulo, 20 graus. E eu vim para cá bem na época do frio. Foi uma época de agosto. Inclusive, nesses dias, né? Muito frio, é diferente demais. Bahia, São Paulo, muito frio. E foi difícil para adaptar, mas nos adaptamos. O que mais me chamou a atenção em São Paulo é a imensidão da cidade, a recepção que as pessoas me deram aqui, o jeito diferente, aqueles arranha-céu, essas coisas todas diferentes que não tem lá na cidade da gente, no interior. E a gente logo já se praticamente assusta, né? Mas com o tempo deu tudo certo. As primeiras dificuldades é que nós morávamos em 16 pessoas na mesma casa. Era difícil, gente.
Não vou dizer para vocês que foi tudo maravilhas, não foi. Tivemos muitas dificuldades em alimentação, em trabalho. Tive que fazer alguns trabalhos, assim, cuidar de criança, né? Vamos dizer, me especializei em cuidar de crianças. Tanto que depois eu já ajudo os pais a cuidarem dos seus filhos, né? Eu dou dicas. Eu cheguei aos 19 anos. A impressão que eu tive, assim, de Parelheiros, que a gente sempre foi criado na roça, assim, né? No interior, para quem não conhece a roça, a gente chama interior também. Eu achei um potencial muito legal, assim, de plantações, embora eu não saber mexer com plantações, eu achei legal as plantações, as maneiras que eles lidam com as culturas das plantas daqui. Achei muito forte o comércio de plantas deles aqui, das suítes de Natal, das árvores de Natal, aquelas coisas bonitas. Eu achei muito interessante mesmo. Eu já tive algumas vezes vontade de sair, mas eu sempre quando eu vim, já vim direto para cá. E eu gosto muito daqui de Parelheiros, eu gosto muito. Gostaria que houvesse algumas mudanças na região, mas mudar daqui eu não tenho isso nos meus planos. Eu sempre falo que, baseado na região, das dificuldades que às vezes você tem na região de Parelheiros, devido a algumas coisas, trabalho, essas coisas assim, eu procurei aprender de tudo um pouco. Então, eu sou cabeleireira, eu sou eletricista, eu canto, se possível, até danço. Não é aquela dança para dizer, minha nossa, que dança é essa, mas a gente vai. E é isso aí. Meus sonhos são muitos. Desde criança, uma criancinha de 6 anos, sempre sonhando. Sonhando em ser cantora, sonhando em ser professora, sonhando em ser jornalista. E aí cresce, se esbarra em muitas barreiras, que o mundo tem muitas barreiras, principalmente para quem é trans. E é meio complicado, né? É bem complicado. Mas nada do que tudo isso que acontece com a gente, muitas vezes a gente pega uma coisa mal e transforma em coisa boa, né? Pra gente. Basta a gente saber fazer essa transformação de uma coisa ruim para uma coisa boa. Assim, eu sempre falo que quem não tem história, quem não tem passado, não tem história, né? E eu tenho passado e tenho história. E é uma coisa que eu gosto, às vezes, de contar. E é sempre bom você contar uma coisa. Eu amo contar as coisas que, quando eu era criança, desde quando eu dancei a primeira quadrilha, que eu tinha 6 anos, né? A primeira quadrilha que eu dancei na escola foi muito legal. Então, eu gosto de contar minhas histórias. Eu gosto de contar. São muitas histórias, eu gosto. Precisei de 1000 frases certas para te conquistar e de uma só errada para te perder. Eu levei tanto tempo para te apaixonar. Em 1 minuto só perdi você. Aê, maravilha!